Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Olha, demorei um pouco pra gravar o vídeo de hoje, mas não é por má vontade não, tá? Surgiu a oportunidade, na verdade, de fazer um trabalho editorial, né, da edição de materiais didáticos da minha área de conhecimento, na área de arte. E isso está me consumindo muito tempo, né? Além das aulas de noite e de manhã que eu também tenho que lecionar. De maneira alguma isso é uma reclamação, sabe? Eu fico muito feliz e eu agradeço muito a oportunidade de estar ganhando essa experiência. Vocês não fazem ideia de como é o processo de criação de um material didático, né? Eu inserido nesse contexto, né? Eu estou vendo que é um processo muito devagar para chegar ali no resultado. Vocês, né, na escola recebem o livro didático para vocês estudarem ali, já com todo o textozinho, com todas as imagens diagramadas, tudo corretinho. E mesmo assim você enxerga um erro ali e fala, meu Deus, como que podem ter passado isso? Mas vocês não sabem como é difícil o processo. É um vai e vem de aprovação de projetos, né? De correção ortográfica, passa por várias pessoas, vários profissionais extremamente capacitados para aprovarem aquele modelo para depois ir para a gráfica e fazerem a impressão para chegarem até vocês. Então, é uma experiência muito grande que eu estou recebendo. Consegui gravar um vídeo hoje para vocês, será uma série acho que de 3 ou 4 vídeos no máximo, né, que fala um pouquinho de arte pré-colombiana, a arte, né, pré-Cristóvão Colombo, das grandes civilizações que estavam aqui no continente americano. Ok? Então, grande abraço, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, para quem gosta desse tipo de tema, se você conhece alguém que curta, vai lá, compartilhe, ajude a fazer o canal crescer e assim a gente pode se ajudar, ok? Grande abraço, falou! Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Então vamos lá para mais um vídeo. Nesta videoaula de hoje nós vamos falar sobre arte pré-colombiana. Será uma série de 3 ou 4 vídeos falando sobre isso. Por quê? Porque cada vídeo vai se tratar de uma civilização diferente. Define-se como arte pré-colombiana toda a arte produzida antes pré-Cristóvão Colombo. Então tudo que foi produzido antes do descobrimento das Américas, do Novo Mundo, a gente fala como arte pré-colombiana. Beleza? Tá bom. Hoje em específico, nessa aula em específico, nós vamos falar sobre a arte dos astecas, tá? Vai ser necessário, para a gente compreender um pouquinho da arte dos astecas, a gente contextualizar um pouquinho com simbologia e principalmente com história, para que a gente compreenda um pouquinho o porquê deles terem se expressado dessa maneira, o porquê que deles terem tomado determinadas atitudes, beleza? Então vamos lá para o início, né? Como é que eles se transformaram numa das maiores civilizações do continente americano? Bom, primeiro, eles eram tribos nômades antes de se transformar nesse grande império. O que é nômade? A gente define como nômade alguém, né, uma pessoa ou um grupo de pessoas, uma tribo, seja lá o que for, que não tem moradia fixa. O que significa isso? Que ele vai morando em diversos locais, não para quieto. Tá? De acordo com a história da evolução da nossa espécie, a gente chega a algumas conclusões que definem esse perfil nômade, o porquê de ter esse perfil. Bom, a questão está ligada à sobrevivência. Tá? As primeiras tribos de hominídeos, as primeiras tribos humanas que estão evoluindo, elas não estão preocupadas com o seu conforto, estão preocupadas com a sua sobrevivência. Então a busca por alimentos, a saída de um local por ele ser mais hostil, né, confere às pessoas, à tribo desta época, o perfil de nômades, né, em busca da sobrevivência, ok? Além disso, a gente tem que colocar o parâmetro da religiosidade. O ser humano sempre teve e ainda tem a necessidade de explicar os porquês das coisas e principalmente algo interior, né, de explicar a sua existência, de que existe algo além. E essa concepção, essa espiritualidade está presente em nossa espécie desde sempre. Os astecas não foi diferente, poxa. Tá? Então existe uma história que conta, né, que reza a lenda, de que esse grupo nômade, ao ver uma ilha dentro de um lago chamado Lago Texcoco,
eles avistaram um sinal, entre aspas aqui, né? Porque eles acharam que aquilo era um sinal divino, tá bom? Vejam esse brasão aqui na bandeira do México para que a gente possa explicar melhor este sinal. Vocês estão vendo aqui uma águia, tá? Ela está em cima de um cacto se alimentando de uma serpente. Existe um termo técnico que explica essa atitude. Ele é chamado de apantomancia. Volta aqui para mim. Então, o que significa apantomancia? É a arte divinatória, então religiosa, espiritual, de buscar explicações em algo que você vê, só que de maneira religiosa. A gente pode chamar isso de, sei lá, grosso modo, de presságio, né? Eles encontraram nessa visão um presságio de que ali seria um local bom, propício para se estabelecer e evoluir, criar, né, a sua tribo, aumentar a sua tribo. E eu acredito que não tinham pretensões, né, de virar um grande império, mas é a ambição humana, quanto mais se tem, mais se quer. E o resultado disso a gente sabe, né, que no século XVI, com Hernán Cortés, quando ele chegou no continente ali americano, na América Central, na região Mesoamérica, ali, onde a gente conhece como México, ele encontrou uma civilização gigantesca que tinha um domínio de mais de 500 cidades, a capital do império gigantesca. Então a gente sabe que o resultado foi este. Mas vamos voltar no tempo para a gente falar como é que eles se expressavam. Bom, esse lago, né, onde eles se estabilizaram, a ilhazinha no meio do lago, o lago Texcoco, essa ilhazinha recebeu o nome. O nome dessa ilhazinha é Tenochtitlan, ok? Bom, mas nada se cria, tudo se copia, né? Na verdade, a gente fala assim brincando, porque os astecas eles se inspiraram bastante na questão artística de povos que já viviam na região Mesoamérica e que os historiadores ainda não conseguem definir qual é o nome do povo que vivia anterior, né? E a gente está falando aqui de datas antes, milênios, centenas de anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então a gente tem a cidade chamada Teotihuacan, que ali tem a existência de arquiteturas muito misteriosas, né? Que ainda não se tem uma explicação de que povos que viveram ali, talvez os Olmecas, mas enfim. E essas arquiteturas influenciaram muito visualmente esses povos nômades que outrora viriam se tornar, né, os astecas. Então, a princípio, a gente tem que ressaltar as expressões artísticas, primeiramente, da arquitetura. Então a arquitetura, eles se inspiraram em Teotihuacan, em algo que eles viram, para começar a construir, se estabelecer ali e construir a sua cidade, sua tribo e evoluir do jeito que tinha que evoluir. Bom, o fato é que eles cresceram bastante e começaram a ampliar cada vez mais e mais e mais essa cidade no centro desse lago. A modo de ocorrerem alguns problemas. Primeiro, a água deste lago não é água doce, não era água doce, né? Era água salgada. Então tinha esse problema de que eles tinham que buscar no continente água doce para poder, né, se estabelecer ali, consumir a água e praticar agricultura na ilhazinha. Então a primeira solução arquitetônica de engenharia civil que eles construíram foram esses canais, né, essas, entre aspas, pontezinhas, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Então percebam essa ilustração do que seria a capital do Império Azteca. E vocês podem perceber que tem diversos canais, essas pontezinhas ligando a ilhazinhas menores e ligando ao continente. E ali eles faziam a travessia. Então vocês podem ver com mais detalhe do que eles seriam, do que seria, né? Porque hoje em dia não existe mais essa pontezinha. A solução que eles arranjaram para a construção delas foram estacas de madeira, né, calcário e argila. Uma solução muito engenhosa. Porque o lago, apesar de ser extenso, ele não era tão fundo assim, né? Chegava a mais ou menos 2,5 metros. Então facilitou de alguma forma, de certa forma, a construção desses canais, dessas vias para que pudessem, né, chegar na cidade e transportar o alimento, transportar a água. Porém, a cidade começou a crescer cada vez mais em termos populacionais, né? Então é uma ilha, ela tem uma limitação. Então eles tiveram que solucionar ainda mais esses problemas territoriais. E foram criadas isso aqui, dá uma olhada. Tá? As chinampas. Até hoje algumas regiões mais tribais ainda têm o exercício desta técnica.
são ilhas artificiais construídas com as mesmas técnicas ali dessas vias, né, das pontezinhas. Tá? Então ela chegava a ter 30 metros de comprimento por 20, por 50 metros, e eram ilhas artificiais. Essas ilhas artificiais, o que era feito ali? Ali era para moradia e também para o exercício da agricultura. E entre essas ilhas, é claro, ficava a água. Quando os espanhóis chegaram na cidade, na capital do império, e viram isso daí, tá? Viram aquelas pontes ligando para o continente, e as várias chinampas fazendo diversos terrenos ali, a primeira palavra que eles falaram, Veneza. Lembra Veneza. Para quem não sabe, Veneza é uma cidade italiana na qual existem diversos canais, né, que você tem acesso às casas, museus, etc. e tal, via gôndolas, porque não tem como caminhar, é água, ela é submersa, né? Então era a Veneza americana, curioso isso. Vamos passando adiante, né? O que mais eles se expressaram? Eles começaram a construir também, então indo aqui para a arquitetura, os templos. Tá? Então, como a gente fala de uma civilização que tem esse cunho religioso espiritual muito exacerbado, é claro que existe um controle das massas através dessa religião. E geralmente quando o Estado, uma pessoa, se impõe em relação às massas, geralmente é através da religião. Então existia a figura central de uma pessoa que às vezes se declarava a encarnação de Deus aqui na Terra, ou um representante de Deus aqui na Terra. A gente leva em consideração isso, né? O Egito Antigo é um grande exemplo disso, né? Aquela civilização que durou mais de 2000 anos. Então você perceba que é característico do ser humano. A gente tem um oceano de distância entre os continentes, mas a expressão humana, a expressão artística é semelhante, por mais que tenha um oceano de distância. E de organização também é muito semelhante. Né? E eu digo essa semelhança porque a arquitetura está também nas pirâmides. Né? Então essas pirâmides que eles criaram, em específico esta aqui, que é chamada do Templo Maior, como você pode ver aqui nessa maquete, porque hoje nós não temos mais a figura do Templo Maior, a expansão territorial e de colonização espanhola foi sangrenta e foram muitos monumentos destruídos, e o Templo Maior foi um dos monumentos que foram destruídos. Né? O Templo Maior foi construído durante a dinastia do último imperador azteca, Montezuma II. Tá? E neste templo, reza a lenda que no seu dia de inauguração, centenas de pessoas foram mortas ali em cima deste templo, lá no topo dele. Como assim mortas, professor? Bom, os astecas eles eram adeptos de sacrifícios e oferendas para a sua religião, para explicar e ainda assim causar um temor, causar um medo, o controle em cima das massas. Né? E esses sacrifícios eram humanos. Tá? Então eles acreditavam na teoria de geocentrismo, né? Em que a Terra é o centro e que o astro, o Sol, ele gira em torno da Terra. Tá? E esse Sol seria a figura divina, é um Deus. E que ele iria um dia parar de girar, um dia parar de iluminar, né, a Terra. Tá? E esse medo de parar de iluminar, olha a ideia, o Deus precisava ser alimentado pelo sangue humano. Então eram feitos sacrifícios humanos ali para alimentar, para saciar essa vontade desse Deus, entre aspas. Só que esses sacrifícios tomaram proporções gigantescas, porque eram feitos muitos sacrifícios humanos. Tá? E como eram feitos esses sacrifícios humanos? A pessoa era levada até o topo dessa pirâmide, desse templo, era colocado num monolito, a sua coluna num monolito, como vocês podem ver nessa ilustração aqui. Era colocada num monolito, era segurada por 4 sacerdotes, os seus membros, e um quinto sacerdote, com uma pedra de obsidiana, ele fazia a incisão ali abaixo das costelas, para retirar o coração da pessoa. Tá? Então era feito todo esse ritual. Na parte artística, a gente cabe dizer que o sangue humano era utilizado como pigmento para as pinturas do templo, tanto a parte exterior quanto a parte interna, eram feitas pinturas, né, com o sangue humano. A cabeça também da pessoa era retirada e o seu crânio servia como adornação, né, artística do templo, entre aspas. Então é uma coisa pavorosa.
Quem eram essas pessoas que eram sacrificadas? Geralmente prisioneiros de tribos pequenas, né? Então a expansão territorial asteca foi de certa forma muito violenta, porque era um povo guerreiro. E eles coagiam as pessoas e esses sacrifícios serviam, assim, de certa forma, como um mecanismo, uma ferramenta de controle. Tá? Então os povos ali ficavam coagidos dessa maneira, né? Então você tinha um estado pequeno, né? O imperador e sua família, os sacerdotes, né? Que era a parte da nobreza, e a gente tinha uma galera que ficava ali embaixo da pirâmide social, controlada por esses poucos. Então você vê como o discurso, a oratória, ela tem poder, e a arte, ela serve para engrandecer ainda mais esse poder, causar assim uma aura que não existe, mas que muita pessoa acreditava que existisse, né? Então a arte servia mais ou menos por esse sentido, ok? Vale ressaltar também que foram construídos muitos templos, este não é o único, foram construídos muitos templos, tá? Que na parte de escultórica, tá? Eles esculpiam mais na matéria-prima de argila, alguns artefatos de cerâmica e também alguns artefatos de ouro e prata. Tá? Os astecas eles não tinham domínio pleno, né, da metalurgia, no que diz respeito à extração de minérios, a extração de metais derivados de minérios. Então a gente tem a prata e o ouro. Só que a gente sabe que o ouro a gente encontra na natureza em forma de pepita, é a pedra em si, né? E ele não é um dos metais mais de grande dureza, ele é até de certa forma maleável. Então ele não serve para fazer armaduras, para fazer, né, armas, porque ele realmente perde numa batalha por uma pedra que tenha maior dureza, né? Então é uma desvantagem militar para os astecas nesse sentido. Eles não utilizavam o ouro e a prata, era mais para adornação e decoração, algo mais de conforto. Tanto quando Hernán Cortés, né, chegou no México com a sua tripulação de mais ou menos 400 a 500 tripulantes, né, ele tinha o quê? Ele tinha mosquetes, ele tinha canhões, né, tinha 16 cavalos, essa criatura que era desconhecida pelos astecas, né, eles tinham armaduras, eles tinham as espadas, então que já tinham conhecimento da extração do minério de ferro e de aço, dessa liga metálica, né, que é muito mais potente, né, do que uma clave de pedra obsidiana. Pelo amor de Deus, é uma desvantagem. Só que os espanhóis estavam em desvantagem numérica. Tá? Então como é que os espanhóis conseguiram, né, dominar um povo de tamanhas proporções? Né? Primeiro, quando os astecas viram o povo espanhol, eles enxergaram figuras divinas. Pessoas, né, com armaduras, com armas que nunca viram e montadas a cavalo. Enxergaram pessoas divinas. Tanto que o imperador Moctezuma II, ele convidou, né, a tripulação de maneira hospitaleira a conhecer a cidade imperial, né, Tenochtitlan. Foi um grande erro. Os espanhóis começaram a estudar as possibilidades de invadir e pegar todo o ouro e toda a prata do Império Azteca. E os espanhóis, nesses estudos, eles conseguiram algumas pessoas, né, que serviram de intérpretes para eles conhecerem a língua, para conhecer os costumes e quais seriam os pontos fracos deste império. E eles descobriram que o maior ponto fraco era por causa da religião, por causa dos sacrifícios realizados. Então as tribos ao redor, que eram muito mais numerosas do que a própria capital, elas não gostavam tanto assim do império, elas estavam coagidas a aceitar. Então isso foi um ponto a favor. Os espanhóis conseguiram muitos parceiros nessa investida. A segunda coisa é porque os espanhóis trouxeram doenças modernas que os astecas não conheciam, como a gripe, etc. e tal. Isso também foi uma arma biológica, só que é uma faca de dois gumes, tanto para os inimigos como para os aliados. Foi um terror biológico, né? Então essas coisas fizeram que a população asteca perdesse essa investida e os espanhóis conseguissem, assim, pegar muitos artefatos de ouro e de prata que foram essenciais para a Revolução Capitalista Europeia, para vocês terem uma ideia. Tá? Então foi devastado, foram destruídos, né? Hoje a gente tem pouca coisa em pé em termos de arquitetura. Por exemplo, o templo maior que eu citei para vocês, como vocês podem ver nessa imagem,
a Catedral Metropolitana da Cidade do México foi construída basicamente em cima do que outrora foi, né, o Templo Maior. E curiosidade, muitas dessas paredes dessa catedral cristã, elas foram construídas com as pedras do Templo Maior. Galera, volta aqui para mim. Quando eu digo a catedral, a gente está falando de cristianismo. E é outra coisa característica também das investidas, né, de desbravar os novos continentes, né, pelos espanhóis e pelos próprios portugueses, né? Eles também levavam consigo padres que tinham a intenção de evangelizar, de mostrar o cristianismo, tá? Então a gente percebe, o cristianismo é paz e amor, né? Transmitir a paz, falar palavras de bondade, etc e tal. Então imagine um padre com toda essa filosofia de vida chegar na capital imperial dos aztecas e ver um sacrifício humano. O que é que ele vai pensar? Ele vai falar, pô, isso é coisa do capeta, é coisa do demônio, do tinhoso. E foi esse foi mais um argumento que fez com que os espanhóis se sentissem à vontade para matar e conquistar o que eles quisessem, né? Porque você limpa a mente. Eu não estou cometendo pecado nenhum, porque são pessoas do demônio, são pessoas do capeta, então merecem, quase uma dádiva, serem mortos, então não há erro nessas minhas atitudes, tá? Então esse contexto histórico, eu tenho até umas ilustrações aqui para mostrar para vocês, dá uma olhada agora, que mostram essas investidas espanholas em relação ao povo, tá? O que é muito triste, né, de pensar o quão foi cruel e a desvantagem tecnológica, né? Bom, volta aqui para mim. A gente tem que ressaltar também a parte de tecidos, artística, né? Porque os astecas também eram muito criativos na construção do seu vestuário. Diga-se de passagem dos seus guerreiros. Então tem essas ilustrações de que como basicamente seriam os guerreiros astecas, né? Vale ressaltar que a sociedade asteca ela era hierarquizada, então ela era bem dividida. Cada um tinha sua função e era passado de pai para filho. Então um guerreiro só era guerreiro se seu pai fosse guerreiro. E de certa forma era uma sociedade machista. Então a mulher tinha o seu papel e o homem tinha o seu. Bom, galera, vale ressaltar também o calendário solar asteca. Por que eu falo solar? Porque ele é baseado na contagem de sóis. Então, tantas vezes que o Sol passou pela Terra, segundo a concepção deles, daria praticamente igual ao nosso, 365 dias. A diferença do nosso, que é linear e não tem o fim, o calendário asteca, baseado no calendário maia, ele é circular, então ele faz esse circuito, né? E ali você pode saber exatamente, bem bacana isso, qual a época de se fazer uma plantação, qual a época de se fazer uma colheita, tá? Então é basicamente isso. Galera, espero que tenham gostado um pouquinho desse vídeo. Ele é um vídeo puxado um pouquinho mais para a história, como vocês podem ter percebido, mas é necessário, a gente está falando de uma civilização muito antiga. Espero que tenham gostado. Se gostarem mesmo, dá um curtir aqui, compartilha, me ajude. Grande abraço, até mais. Abraço, prof.